Já eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Vamos à palavra? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Diga glória a Deus. A palavra vai dizer que a gente não deve abandonar a nossa confiança. Mas não confiança esta que nós temos para com o nosso cônjuge. Quem está entendendo? Sabe o que é cônjuge, né? Sua esposa, seu marido. Não é essa confiança. Não é a confiança dos homens que a palavra está dizendo. Nós não devemos abandonar a confiança em Deus, a confiança naquele que nos deu a vida, que nos trouxe de volta à luz. Muitas vezes a gente duvida do poder de Deus. Muitas vezes a gente duvida do que Deus é capaz de fazer. Mas isso aí não se resume só a nós, não. Isso aí aconteceu desde muito antes. Muitos duvidaram. Mesmo vendo as maravilhas, muitos duvidaram. Mas todo aquele que duvida, o Senhor não se compraz nele. Aquele que deixa sua confiança no Senhor, aquele que deposita sua confiança não em Deus, mas em homens, a alma do Senhor não se compraz. O que é se compraz? O que é isso? O que significa isso? Se agradar, né? A pessoa que não se agrada, ela não se compraz de algo. Diga glória a Deus. Nós não devemos nos apartar dessa confiança. Eu sei que você deve estar pensando agora que não, obreiro, mas eu confio no Senhor, eu confio em Deus. Mas dentro de você mesmo, muitas vezes você reclama, porque eu já reclamei também comigo mesmo. Fala, Deus, por que, Deus, não está acontecendo isso? Meu Deus, por que está tão difícil? Ou vai dizer que não? Todos nós somos assim, sim ou não? Mas aqui a palavra está sendo pregada para a gente poder melhorar, para a gente poder mudar. Porque realmente tem muita coisa nas nossas vidas que nós precisamos mudar. Nós temos que reconhecer isso. Nós não somos bons, não. Bom é só um, que é Jesus. Se Jesus ele veio para mim e para você, então ele veio para quem? Para os pecadores, para aqueles que querem se arrepender, daqueles que querem deixar as velhas práticas, deixar o velho homem para trás. Mas tudo isso tem um processo, sim ou não? Isso tem um processo. Diga glória a Deus. E nem sempre nós estamos preparados. Nem sempre nós estamos fortalecidos como deveríamos estar. E Satanás conhece onde bate. Satanás, o nosso adversário, ele anda como um leão em volta, caçando só uma brecha para poder dar o bote. Quem já viu como um leão ele vai dar um bote na presa? Vocês já viram como é que é? Geralmente é mais a leoa, né, que vai para caça. Geralmente é mais a fêmea. Mas ele fica ali sorrateiro, ali, bem rastejando, esperando só a presa dar uma brecha. Aí quando a presa dá uma brecha, ele avança e é difícil escapar. É difícil. O diabo ele tem armado 1000 planos para tentar nos tirar da presença de Deus. O inimigo tem tentado de todas as formas, tudo. E ele sabe onde ele toca. O diabo sabe. O diabo sabe porque é pelos nossos frutos. É o que sai de dentro de nós. Tudo que sai de dentro de nós é porque está onde primeiro? Porque antes da gente falar com a boca, vem ao quê? Aos pensamentos. E pensamento é o quê? Coração. Sim ou não?
Coração que Deus fala para a gente guardar, não é o coração que bombeia, não. Quem já viu os médicos aí, pela permissão de Deus, fazer transplante de coração? Já viu notícia? Tem até agora coração artificial. Tipo mecânico que bombeia sangue. Então não é esse coração que a Bíblia está falando, não. É o coração espiritual, que é os pensamentos. Quando a gente vem falar algo, é porque já veio no coração primeiro, passou pelo coração primeiro. Então tudo que sai da nossa boca é porque está cheio do nosso coração. Diga glória a Deus. Ora, se alguma situação eu reclamo, se eu reclamo de alguma situação, é porque no meu coração tem dúvida sobre aquilo. Quem concorda? Eu tenho que falar a verdade. Eu não estou dizendo, eu estou dando meu exemplo. Tá entendendo? Eu estou me rebaixando, me humilhando, para que você entenda. Quando eu reclamo de algo, quando eu digo que está pesado, é porque dentro do meu coração tem o quê? Dúvida. E se há dúvida, quer dizer que não tem o quê? A esperança, a confiança. Diga glória a Deus. Ora, se eu tenho a minha esposa, graças a Deus, e eu falo algo para ela, e ela duvida da minha palavra, é porque no coração dela tinha o quê? Dúvida, desconfiança. No coração dela tinha desconfiança. Olha como que é ruim. Porque se você vê uma pessoa que está junto com você, é um exemplo, tá? Não estou dizendo isso para... Não é o caso, não. Estou falando assim, é um exemplo. Poderia ser a minha esposa, ou a tua, ou sei lá. Estou dizendo assim. Ou podia ser também seu irmão, seu amigo, que está entendendo? Estou usando um exemplo porque eu não tenho muitos amigos lá fora, porque eu estou na presença de Deus. Eu tenho a minha esposa e minha filha que está do meu lado sempre. Não é verdade? Todos os dias. Então, olha como é ruim. Se eu tenho a minha esposa e ela não confia em mim, não duvida de mim, da minha palavra, a gente fica o quê? Bravo, não fica? Fica meio irado, não é assim ou não? O ser humano é assim, gente. A gente se ira. A gente se ira. Só que essa ira ela não pode durar muito tempo, não. Pode durar apenas instantes. E nem podemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Ou seja, passar muito tempo irado. Não pode. A ira é normal. A ira vem. Porque a palavra diz, irai, mas não pequeis. Quando você prolonga isso no seu coração, você está pecando. Está entendendo? Contra você e contra a pessoa também. Porque quando você está junto ali, é uma só carne, um só corpo. Então você está pecando. Todos os pecados, não se engane, igreja. Depois que você casa, todos os pecados que a pessoa comete, você também está cometendo. Todas as coisas erradas que ela está se envolvendo, você também está se envolvendo. Então, um deve zelar pelo outro. Não faz errado, não, porque aí se um for mais soberbo do que o outro, vai dizer, não, vou fazer do meu jeito. Aí peca, aí vai os dois para o inferno, tá entendendo? Aí os dois dá brecha para o diabo, porque o diabo ele fica rondando, procurando uma brecha. Na hora que um dá a brecha, meu irmão, já era. O diabo já entrou ali. Agora veja como é ruim isso. Imagina para com Deus. Deus ele quer ser amado. Deus ele quer que a gente confie nele. Deus ele nos trouxe para confiança. Porque se a gente não confia em Deus, se a gente não confia nos planos do Senhor, como é que nós acreditamos na nossa salvação? Sim ou não? Porque a confiança ela gera perseverança. E a perseverança gera o quê? A fé. E a fé, ela gera a salvação. Porque a palavra diz, o meu justo viverá pela fé. E pela fé nós seremos justificados. Pela fé nós seremos salvos. Todo aquele que tiver fé e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Mas tem que ter fé. Quem está entendendo? Às vezes confesso para você que às vezes eu sou meio cabeça dura. Meio teimoso, porque às vezes eu fico assim meio com medo assim, sabe, do futuro, com medo do que vai acontecer, mas eu sei que eu tenho que melhorar isso, e por isso que eu estou compartilhando essa palavra, para que todos nós aprendamos juntos, sim ou não? Porque eu sou humano também, eu sou falho, mas eu estou dizendo aqui o que o Espírito Santo me passou através dessa palavra. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo a palavra, em nome de Jesus? Você vê que um versículo já gerou uma pregação já abençoada. E nós estamos encaminhando agora a pregação para uma palavra que gera salvação.
Porque a confiança ela gera perseverança. Nós temos que confiar no Senhor, porque nós confiando nos planos de Deus, nós também vamos estar exercitando a perseverança. Nós devemos perseverar. Nós não devemos se apartar, nem se esquecer disso. Sim ou não? Deus, ele fala a palavra, Ele quer que confie. Ele quer que a gente tenha confiança, perseverança, acredite na palavra dEle. Quando Deus ele disse para Abraão, eu não sei se foi a obreira que estava escutando uma pregação que o rapaz estava dizendo isso, e eu às vezes eu estou em segundo plano ali, fazendo alguma coisa, me arrumando, mas eu estou atento escutando a voz de Deus. E eu lembrei da pregação que o rapaz estava falando, o pastor, né? Não sei se é pastor, se é bispo, mas é um homem de Deus, eu creio nisso. Quando Deus ele falou a Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus falou para Abraão para sacrificar o filho no Monte Moriá, Abraão escutou a voz de Deus. Deus conhecia o coração dele. Deus sabia que tinha chamado ele porque ele ia obedecer. Só que ele queria que Abraão confiasse na palavra de Deus. Queria ver como é que estava a confiança de Abraão. Se Abraão ia confiar. E Abraão confiou tanto de sacrificar o filho, porque Abraão sabia que Deus ele tinha poder para ressuscitar o filho dele novamente. Porque Deus ele transformou a vida de Abraão, avançado em idade, Deus fez maravilhas e transformou ele em pai de multidões, pai de gerações. E a mulher dele é a mesma coisa, a esposa dele. Diga glória a Deus. Deus ele conhece nosso coração. Deus ele conhece. Deus ele conhece aquele a quanto chama, por quê? Porque ele sabe quem vai obedecer a palavra e quem não vai. Ele sabe quem vai se dispor e quem não vai. Mas ele espera que a gente confie nos planos de Deus. Ele espera que a gente confie no objetivo que Deus traça para nós. Diga glória a Deus. Sabe aquela história quando o seu filho está ali, você está fazendo algo, não sei se já aconteceu com você, você está fazendo algo ali, está cozinhando, ou arrumando alguma coisa, ou mexendo no computador, aí seu filho fala assim, chega e fala assim, pai, é assim mesmo? É assim mesmo? É assim mesmo? Será que vai dar certo? Aí você fala, calma filho, eu sei o que eu estou fazendo. Sim ou não? Eu sei o que eu estou fazendo, fica calma aí que eu sei o que eu estou fazendo. Com Deus é a mesma coisa. Será, Deus, que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que vai funcionar? Calma, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Deus espera que a gente confie nele. Diga glória a Deus. Vamos continuar aqui a palavra? Não abandoneis, vamos voltar no 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Você está vendo que tem tudo a ver a confiança com a salvação? Porque a confiança, ela vai gerar o quê? Perseverança. E a perseverança, a promessa se cumprir. Qual que é a promessa na sua vida? Que todo que aquele crê seja salvo pelo nome de Jesus. Essa é a promessa. A promessa de Deus para nós hoje não é bênção financeira, não. Não é carro do ano, casa, não. Mas a promessa de Deus nas nossas vidas hoje é que a gente tem uma oportunidade de ser salvo mediante a perseverança, mediante a confiança no nosso Deus. Diga glória a Deus. Que palavra, hein, igreja? Abençoada essa palavra, em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Vamos repetir? Com efeito, tendes necessidade de... Nós temos necessidade, igreja. Não é nenhuma coisa que nós optamos, não. Nós não temos a opção de ter perseverança, não. Tem muitas coisas que nós temos a opção de ter, como não ter. Nós temos a opção. Sim ou não? Nós temos a opção de escolher entre a bênção e a maldição. Entre ser justo e ser ímpio, iníquo. Nós temos essa opção.
Mas quando a gente crê e confia, aí a gente não tem opção de perseverar, não. Nós temos a necessidade de perseverar. Nós temos o dever de perseverar. É como está escrito lá em Lucas 18, se eu não me engano, que nosso dever é orar sempre e nunca esmorecer. O Senhor Jesus disse isso lá no Evangelho de Lucas, que o nosso dever é de orar sempre e nunca esmorecer. Diga glória a Deus. Porque a oração, ela leva a confiança, e a confiança a perseverança, e a perseverança na promessa de Deus em nossas vidas. Quer receber a promessa? Quem quer receber a promessa? Eu tenho certeza que você não está na casa de Deus em vão. Você não vem aqui por boniteza. Você não vem aqui para só ficar sentadinho no banco e escutar 40 minutos de pregação, meia hora de pregação, louvar, adorar. Não foi em vão, não. É porque você tem a certeza que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é o mesmo que prometeu a Abraão descendência, é o mesmo que prometeu, através do sangue de Jesus, a nossa remissão dos pecados e a salvação para a vida eterna. Está entendendo, igreja? Então faça isso. Não jogue essa oportunidade fora, porque essa oportunidade é usada todos os dias. Então, já que não está por boniteza, já que você não está por hábito, porque você não está aqui por hábito, porque a sua vontade era de não estar aqui. Sim ou não? A sua vontade era de estar fazendo coisas para o seu bem-estar. Mas não é pelo hábito e não por boniteza, não. Não é por holofotes, não é por fama, não. Você está aqui porque a sua esperança é que no último dia o Senhor te chame para a vida eterna. Outra palavra abençoada, eu acho que foi ontem, né, que o pastor pregou. O pastor Hélio pregou que no último dia o Senhor vai chamar muitos. Os que fizeram bem, os que adoraram a Deus, os que clamaram e os que confessaram que o Senhor era Deus, vão ser trazidos para a vida. Mas aqueles que não fizeram bem, fizeram mal, praticaram iniquidades, para a justiça. Diga glória a Deus. Então vamos fazer com que isso aconteça em nossas vidas. O quê? Que Jesus chame a gente para a vida, para a salvação. Sim ou não, igreja? Desculpe, enrolei a língua agora. Glória a Deus. Mas essa é a perseverança. Essa noite mesmo eu só dormi 2 horas. Quem tá entendendo? Mas estamos aqui perseverando. Fui trabalhar, entendeu? Acordei, era 4h30. Fui lá no Brás com o pastor, resolver algumas coisas da obra e tal. O pastor me convidou para ir, eu fui aí, né? Para ser abençoado também. Porque para mim ser abençoado, né? Aí de lá já fui no posto, fiz uns exames de sangue, depois fui trabalhar. Cheguei agora, 6 horas em casa da noite. 6 horas, estava trabalhando lá no Morumbi. Mas o engraçado é que o dia inteiro eu não fiquei cansado. Eu não estava cansado. Já teve dia que eu dormi 3, 4 horas e no outro dia tá tudo quebrado, todo arrebentado na emenda. Mas hoje não. Aí eu fico pensando, a vontade de Deus foi feita. Porque se a vontade de Deus não fosse feita, isso geraria o quê? Isso seria pela carne. E a carne, ela não gera salvação. Ela não gera a justiça de Deus. A carne, ela não gera a salvação e nem a justiça de Deus. O que vai gerar a justiça de Deus é a gente fazer a vontade do Pai enquanto nós podemos. Jesus certa vez disse, né, também. Eu gosto de citar o que o Senhor falava, porque o Senhor é sábio, muito sábio. E ele dizia, daquela época já, ele falava assim que... Agora me fugiu a palavra no início do versículo, mas ele falava assim, como se fosse assim: o que me cabe é fazer a obra do meu Pai enquanto é dia, porque vem a noite enquanto não se pode trabalhar. Na verdade, o que o Senhor estava dizendo, querendo dizer, eu creio nisso, é que a gente tem que fazer a vontade de Deus enquanto Deus
está provendo em nossa vida para que seja feita a vontade dele. Porque vai ter um momento em nossas vidas que a gente não vai poder com nossos meios próprios, quem está entendendo? Só pela graça de Deus. O que eu digo isso é quando você puder, quando depender de você, quando você tiver força, enquanto for do teu interesse, não é interesse, mas quando for da sua alçada, fazer o que Deus ordena, fazer a vontade de Deus, porque vai chegar uma hora que a vontade de Deus vai ser feita só pela graça, para todos aqueles que creem na palavra. Diga glória a Deus. Os que forem chamados para a justiça vão sofrer perseguições, vão sofrer muito, vão padecer. Mas se a gente fizer a vontade de Deus, enquanto Deus ele está ali no nosso lado, nos incentivando, então a gente vai ser chamado para a vida, para a vida. Glória a Deus, diga glória a Deus. Então nós temos a necessidade dessa perseverança. Não é algo que você tenha opção, nem eu também tenho opção, não. Não estou dizendo isso para você, não. Para mim também. Porque a palavra que serve para você, ela também serve para mim. Diga glória a Deus. Tanto serve que eu estou falando aqui a pregação e depois eu não vou lembrar de nada do que eu estou falando. Mas eu sei que a palavra é viva. E a gente tem que recebê-la e não ficar, falando assim no holofote, sabe? Levantando voz para nós mesmos, não. Mas nós devemos pegar a palavra e passar para o coração. Porque a gente vai estar com o coração preenchido da justiça de Deus. E como eu tinha falado antes, tudo que a gente fala porque passou primeiro pelo coração. Glória a Deus, igreja. Deus ele tem dado inspiração da palavra, porque eu mesmo não tenho nada para te oferecer, infelizmente. Eu não tenho nada para te oferecer para agregar na sua vida. Não tenho conhecimento dos homens para agregar na sua vida. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas pela misericórdia de Deus, eu estou aqui como testemunha viva do que Deus ele pode fazer na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. Porque um ser incrédulo, antes, outrora, incrédulo, que tinha raiva do evangelho, tinha ódio da palavra de Deus, tinha ódio, que quebrava as coisas em casa, porque a esposa ia para a igreja e o ser humano não aceitava. E hoje onde está? Aqui passando a palavra para você, passando a palavra para a pessoa que vai acompanhar na internet. Diga glória a Deus. Mas algo de bom Deus viu em você para ter chamado, também viu em mim. Eu creio nisso, que Deus viu algo bom em nós. Algo que agradava ao Senhor. Um ser humano incrédulo, ele pode agradar ao Senhor? Claro que pode. Claro que tem algo que pode ser trabalhado, aí Deus vai lapidando, até se tornar joia perfeita. Glória a Deus, igreja. A pedra preciosa tem valor, ela bruta. Quando alguém encontra ela no minério, encontra diamante, rubi, ônix, encontra várias pedras, esmeralda. Essas pedras aí preciosas, ela tem um valor agregado. Mas quando ela é lapidada, quando ela é trabalhada, o valor aumenta exponencialmente, ou seja, aumenta muito. Ela aumenta muito. Então quando a gente é forjado, quando a gente é lapidado por Deus, o nosso valor aumenta muito. Nosso valor espiritual como ser humano aumenta muito. Não a carne, porque a carne vai padecer. A carne morre, mas o espírito não. O espírito continua vivo. Tanto para a vida eterna quanto para juízo eterno, para castigo eterno. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Vamos continuar aqui a palavra em nome de Jesus? Olha aqui, no 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. É o que eu estava dizendo. Essa oportunidade lhe foi dada, lhe foi concebida. Aproveita.
Aproveita. Nós devemos aproveitar. Eu mesmo, na minha pequenez, eu tenho aproveitado todas as oportunidades que Deus tem me dado. Eu não rejeitei, até agora, graças ao meu Deus, eu não tenho rejeitado as oportunidades. Glória a Deus. Se eu estou aqui hoje, contando esse testemunho para você, essa palavra, passando o que o Espírito Santo me passou, é porque Deus ele me deu essa oportunidade. E eu não neguei, então você também não deve negar. Amém? Quantas pessoas queriam pregar, sabe, e não tem a oportunidade? Eu já falei com pessoas, falar, ó, Deus te deu ordem para você pregar a palavra hoje. E a pessoa não querer pregar. Tá entendendo? Falou, você vai fazer faz a pregação hoje, tá? Leva uma palavra para os irmãos. E a pessoa se recusar. Vai fazer o quê? A gente não manda em ninguém, né? A gente passa o que Deus ordena. Aí da pessoa se cumprir. Aí cabe a pessoa cumprir ou não. Mas já aconteceu isso. Eu estou falando para você porque já aconteceu isso comigo. De eu falar, olha, Deus ele está te dando uma oportunidade de fazer o culto, de pregar a palavra, e a pessoa não querer. Mas quanto mais você aproveitar a oportunidade que o Senhor tem dado, maior vai ser o seu galardão. Porque você vai estar perseverando na fé. Porque a fé não é você pregar hoje e amanhã você não pregar mais. A fé não é você crer na palavra hoje e amanhã você não crê. A fé não é essa. A fé é constante, é todo dia você está praticando o quê? Exercitando a fé. Todo dia, um dia após o outro. Glória a Deus. Não é à toa que o Senhor disse a Josué, no livro da lei, medita nele dia e noite, e não se aparte dele. Aquele que se aparta está correndo um grande risco de fazer as coisas no seu próprio âmbito, no seu próprio desígnio. O que é desígnio? Na sua própria ordem, na sua própria ordenância. Designar é isso. Quando Deus designa algo, é porque Ele está ordenando algo. Está entendendo? Então, aquele que se aparta da vontade de Deus, que não aproveita a oportunidade, está correndo um sério risco de fazer as coisas sob o seu julgo, sob o seu desígnio. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, igreja? E o Senhor Jesus não vai tardar. É certo que Ele virá, porque os sinais não estão acontecendo. As coisas estão vindo à tona. A igreja deve estar acordada. Lembrei de uma palavra agora, né, que fala: acorda tu que dormes. Desperta, né? Desperta, acordar, a mesma coisa, né? Significa a mesma coisa, né? Despertar, acordar. Tem que despertar para a vida. Despertar para a vida. Já viu aquele ditado? Acorda para a vida, irmão. Mas não para essa vida terrena, não. Para a vida espiritual. Temos que acordar para a vida. Diga glória a Deus. Vamos continuar aqui, ó. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. E não, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Diga glória a Deus, igreja. A alma de Deus, ela não se compraz naquele que retrocede, naquele que para, naquele que volta atrás. Glória a Deus. Sabendo disso, qual que é a vontade de Satanás? Qual que é o maior desejo dele? É que aquele que foi chamado por Deus retroceda. É que aquele que foi escolhido por Deus negue o seu ministério e retroceda na fé. Essa é a maior vontade. Pode ver que Satanás vai trabalhar muito nisso, nas nossas vidas, para que a gente venha se afastar de Deus. Começa com coisinha besta, rapaz, você nem imagina. Começa com coisinha besta. Você já viu como é que começa uma avalanche?
Uma avalanche, já viu aquelas bolas de neve? Começa bem pequenininho, você nem imagina que vai causar uma catástrofe. Você nem imagina. Mas conforme vai passando, ela vai ganhando o quê? Volume. E aquele volume, chega um certo momento que ele não suporta e desaba. E às vezes mata pessoas, causa catástrofes. Quem está entendendo? Assim também é Satanás. No início, parece que é coisa pequena. Vai parecer... Satanás aí estava furioso. Vai parecer que não tem problema. Não, isso aqui não tem problema não. Mas aquilo ali, com o passar do tempo, vai crescendo, 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 até que você se afaste da presença dele. Até que se afaste. Diga glória a Deus. Às vezes, Satanás coloca alguém até próximo de você para te tirar da presença. Começa a dizer assim. Essa semana eu vi um testemunho de uma pessoa dizendo, um ex-obreiro, não do outro ministério, um ex-obreiro dizendo, um testemunho de um rapaz, e eu fiquei atento porque eu estou aprendendo essas coisas também. E ele dizia, ele era obreiro, aí o bispo estava pegando o testemunho dele, colhendo o testemunho, perguntou para ele, como é que era a sua vida na igreja? Como é que era a sua vida com Deus? Aí o ex-obreiro falou, eu era abençoado, eu fazia culto, fazia campanha na segunda, fazia campanha na quarta, fazia às vezes um culto de libertação, eu era líder dos jovens, eu era isso, era aquilo. Eu falei, rapaz, o obreiro era abençoado, hein? Ele falou assim, eu passei 6 meses discipulando para ser pastor, que ele era discípulo. Aí ele falou assim, o bispo falou, mas sua vida era tão abençoada, o que te fez sair da presença de Deus? Aí ele falou assim, então bispo, eu estava nessa fé, aí uma pessoa que estava próxima de mim falou para mim, irmão, você tem que ter mais tempo para você, rapaz. Tem que ter mais tempo para sua família. Você tem que sair mais com a sua família. Você tem que fazer isso e aquilo. Aí a pessoa falou assim, é mesmo. O obreiro falou, é mesmo, tem que fazer. É bom sair, né, às vezes. Aí nisso parecia o quê? Parecia coisa insignificante. Parecia algo insignificante. Mas ele foi saindo, foi deixando os cultos para lá, foi falando pro pastor, não, pastor, coloca outro obreiro para fazer o culto, faz isso, ia deixando, sabe? Ia retrocedendo. Olha como a palavra é maravilhosa. Deus me mostrou isso agora. Ele, sem perceber, ele retrocedeu. Por quê? Porque ele fazia 2, 3 cultos na semana. Depois dessa palavra, ele começou a fazer 1, fazia 2, tinha semana que não fazia nenhum. E foi o quê? Retrocedendo. E isso que era insignificante diante dele, perante a ele, foi a causa da queda dele. A causa que deixou ele fraco. Está entendendo? Por isso que eu digo que nós devemos agarrar as oportunidades que Deus nos dá. Agarrar. Porque não são todos que recebem essa oportunidade. Que oportunidade, obreiro? Oportunidade de estar na presença de Deus, de poder adorá-lo, de poder glorificá-lo. A oportunidade de poder pregar a palavra. A oportunidade de poder receber a graça, né? Que é o favor não merecido. Essa é a oportunidade. Muitas pessoas vão dizer para você que a oportunidade é um emprego melhor. Que a oportunidade é uma casa melhor. Que a oportunidade é você comprar um carro com um preço baixo. Não. Não que não seja uma oportunidade, mas a oportunidade maior é espiritual. Essa é a oportunidade que nós devemos agarrar com toda a força. Diga glória a Deus. Porque as bênçãos elas vêm e vão. As bênçãos vêm e vão. Mas o espiritual, nós devemos tomar cuidado. Porque quando a gente se aparta, quando a gente deixa essa oportunidade que Deus tem para nós, a gente acaba, que nem eu tinha falado, né? Correndo um sério risco de fazer as coisas conforme o nosso julgo, conforme o nosso desígnio. Olha como é Deus falando, pois que eu nem ia falar desse testemunho, eu lembrei agora. Deus me fez lembrar. Esse testemunho tem uns 3 dias que eu vi na internet, que na verdade eu escutei, né? Que eu trabalho escutando pregação, escutando louvor. Eu tenho um fone de ouvido que eu coloco, aí
eu pago um plano de internet um pouquinho mais caro para mim poder ter mais internet, para mim poder assistir não, escutar na verdade, né? Põe lá no YouTube pregação, põe palavra, põe testemunhos e vou aprendendo ali, vou aprendendo o que o Espírito Santo tem para me passar. Glória a Deus. E Deus me fez lembrar desse testemunho justo hoje nessa palavra, para que você venha a ver. Depois eu vou procurar esse vídeo, eu vou ver se eu acho esse vídeo aí. E depois o bispo orou por o irmão manifestou, o ex-obreiro manifestou com legiões de demônio. Porque através disso ele pecou, ele traiu a esposa dele, ele largou a esposa dele pela amante. Tá entendendo? E a vida dele foi destruída. Tudo isso porque deixou a oportunidade que Deus deu para ele passar. Que ele achou que fazer a vontade dele era melhor do que fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Mas o Senhor não é com aqueles que retrocedem, porque a alma do Senhor não se compraz disso. A alma de Deus, ela não se apraz dos que retrocedem. Então não retroceda. Pelo contrário, vai sempre à frente, sempre em direção do norte, né? O alvo, né? Também. Sempre em direção de Deus. Não anda para frente, não. Se você é um obreiro abençoado, almeje ser mais abençoado ainda. Se você é um obreiro que almeja a espada com eficácia, como a palavra diz, como o obreiro tem que manejar bem a espada, né? A palavra. Então almeje ser isso, essa pessoa, esse obreiro que almeja a espada melhor. Sim ou não? Porque aquele que almeja a espada melhor, que maneja a espada melhor, ele tem mais oportunidade de vencer o diabo, Satanás. Tá entendendo? Porque o discernimento vem sobre ele através do Espírito Santo. O entendimento vem através dele sobre o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, o justo viverá pela fé. E a fé, ela gera perseverança. E a perseverança gera salvação. Por isso que nós temos que perseverar. Nós não devemos parar. Não devemos... Obreiro, mas tem tantas vezes que eu me pego com vontade de, de parar, uma vontade de ficar buscando, uma vontade de, de fazer uma viagem, uma excursão. Irmão, isso passa na cabeça de todo mundo. Passa na cabeça de todo mundo. Não é só na sua, não. Pode ficar tranquilo, tá? Se isso aí te conforta, se isso aí você vai ficar mais tranquilo, então saiba que não é só na sua cabeça não, é na cabeça de todos que passa isso aí. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm. E quando você está mais firmado na palavra, quando você tem mais, quando você está mais adentro da obra de Deus, das vontades de Deus, parece que as lutas são maiores. Parece que as cobranças são maiores. Parece não, eu tenho certeza que é. As lutas são grandes demais. São grandes demais. Porque essa aí que é a primeira coisa que Satanás vai jogar na sua vida, na minha vida, é para que a gente venha se distanciar de Deus. Ele já joga essas lutas aí mesmo, aí, grande aí, que é para ver se a gente cai através delas, se a gente esmurece. Porque ele sabe que aquele que retrocede, Deus não se compraz. Glória a Deus, igreja. Por que Satanás sabe? Porque Satanás viu. Satanás viu que Deus, ele condenou-lo ao inferno porque ele retrocedeu. Porque ele teve inveja de Deus e almejou o que não era dele. Ele retrocedeu. Porque os planos de Deus para ele era para que ele fosse um anjo de luz eternamente. Porém, ele retrocedeu. Outro exemplo, Saul. A palavra diz que Deus não unge cabeça errada. Deus escolhe. Porém, ele retrocedeu. Quando ele achou que era digno. Por isso que eu estou dizendo para você. Olha como aí, ó. Saul, ele se achou no jugo dele, no desígnio dele, em fazer sacrifício. Sim ou não? Samuel ainda falou para ele: por acaso para Deus não é melhor obedecer do que sacrificar? Por isso que foi reprovado. Porque ele retrocedeu. E quando a gente retrocede fazer essas coisas, a gente corre um sério
risco, quase 100%. Eu digo para você que é 100% de chance de fazer as coisas conforme o nosso jugo, conforme o nosso desígnio. Saul se achou no direito de fazer aquele sacrifício ali. Saul achou no seu desígnio, no seu julgamento, achou que era certo, achou que era lícito, achou que não teria problema. Para ele era um problema pequenininho, para ele era coisa pequenininha. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Então Satanás sabe que Deus não é com aquele que retrocede. E ele vai tentar de 1001 formas fazer com que a gente retroceda, fazer com que a gente desanime, fazer com que a gente não veja as coisas acontecendo. Diga glória a Deus. Às vezes até as pessoas que estão ao seu redor, elas vejam a glória de Deus na sua vida e reconheçam que você é um homem de Deus. Mas Satanás joga na sua mente para que você pense que você não é homem de Deus, que você não é escolhido, que através da sua vida nada acontece. É bem assim. É bem assim. Porque Satanás ele vem na mente mesmo para falar isso. Não acontece nada na sua vida não anda, as contas não param, as dívidas não terminam. Ele é bem assim, o diabo. Na verdade, Satanás ele quer que a gente se encha da nossa própria glória. Satanás ele quer que a gente se encha do nosso desígnio, porque ele sabe que assim a gente vai retroceder. E retrocedendo, a alma de Deus não se compraz. Deus não se agrada disso. Quem está entendendo? Então é por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã. É difícil demais. Tem hora que dá vontade de deixar a oportunidade que Deus deu, ficar no banco, mas Deus não é com aqueles que retrocedem. Deus não é. E isso está comprovado biblicamente. Saul retrocedeu, Satanás retrocedeu, muitos retrocederam na fé, muitos retrocederam. Mas aquele que, como o obreiro falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer firme até o final, até o último dia, diga glória a Deus. Se Jesus vir antes ou se você for para ele, né? Se a gente for para ele, né? Primeiro, né? Antes dele vir. Todavia, certamente ele virá. A palavra diz isso, sim ou não? Certamente. Todavia, para que a gente não se esqueça, porque ele virá. Certamente ele virá. Diga glória a Deus. Vamos continuar aqui para encerrar? Olha aqui no versículo 39 para encerrar. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quando uma pessoa retrocede, ela retrocede para quê? Para a perdição. Você está entendendo a palavra, graças a Deus. Está no Espírito. Quando a gente retrocede, não é para outra coisa, senão para a perdição. Porque Satanás sabe que retrocedendo, a nossa queda é certa. Então nós não devemos retroceder. Nós não devemos parar. Nós não devemos apartar da nossa confiança. Qual confiança? Que o Senhor é Deus e através do sangue de Jesus nós seremos justificados. Diga glória a Deus. Porque o próprio Deus propôs isso, que o Filho padecesse e carregasse os nossos pecados, nossas dores, para que todo aquele que crê e confessar que só o Senhor é Deus, não morra, mas tenha a vida e a vida eterna. Diga glória a Deus. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra aí em nome de Jesus? Entendeu? Glória a Deus. Fico feliz que Deus ele falou com você essa noite através dessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus falou muito comigo através dela e eu tinha que te passar essa palavra aqui. Tinha que passar para frente, porque
através dessa palavra, a gente tem muito benefício. A palavra diz que a gente vai receber o quê? O galardão. Não é verdade? Porque quando a gente não abandona a fé, a gente recebe o galardão. Quando a gente não abandona a confiança, a gente recebe o galardão. Está escrito aqui, ó, na palavra. O que galardão é esse? A promessa. Amém? Igreja, vamos honrar a casa de Deus em nome de Jesus? Vamos honrar agora com nossos dízimos e ofertas. Levante para o céu sua mão, sua oferta, seu voto, seu dízimo. Levanta para Deus. Se você não preparou nada esta noite ou não, porventura não tem como ajudar a obra, como honrar a Deus, não se preocupa. Não fica triste, não. Deus o sabe, Deus conhece o coração. Ele sabe aquele que quer ajudar e que quando for abençoado vai honrar a casa de Deus. Levante para o céu em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai amado e querido Deus, em o nome de Jesus, Pai, teu filho amado, estamos aqui com as nossas mãos estendidas para o alto, esperando, meu Pai, que o Senhor escute o nosso clamor, que o Senhor, meu Pai, derrame sobre nós as tuas bênçãos, o teu galardão, a tua promessa, porque nós confiamos em ti e não há outro além do Senhor, não há outro além de ti que é tão grande e tão misericordioso. Então abre, meu Pai, as comportas dos céus e derrama sobre nós as tuas mais ricas bênçãos, Pai, bênçãos sem medidas na vida do teu povo, em nome de Jesus. É isso, meu Pai, que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Vem na frente e recebe a unção com azeite na palma da mão. Recebe a unção, tá bom? Em nome de Jesus, recebe a sua bênção aí. Deus vai te prosperar ainda muito e muito. Se você crer, você verá a glória de Deus. Glória a Deus, igreja. Igreja, o culto já chegou ao fim. Vamos para casa, em nome de Jesus, abençoado. Quem vai para casa abençoado aí? Quem vai para casa na certeza que o Espírito Santo falou contigo essa noite? Então, que assim seja, conforme a sua fé, em nome de Jesus. Levanta tudo para os céus que você trouxe. Sua Bíblia, carteira, chave de casa. Levanta o celular. Levanta tudo para o céu, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, Pai, estamos aqui diante do Senhor, pedindo as tuas misericórdias, pedindo a tua provisão. Leva, meu Pai, o teu povo em paz e segurança, um a um, para as suas casas, abençoados, lavrados e santificados, Pai, pela tua presença. Em nome de Jesus, livra-nos do mal, tudo que não presta, Pai, toda a servidão do maligno, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque seu é o reino, o poder, a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.
Diga graças a Deus. Igreja, abre seus braços assim em nome de Jesus e fala assim: Espírito Santo, eu saio da tua casa, mas jamais sairei da sua presença. Espírito Santo, vem comigo. Abraça o seu corpo e receba o abraço do Espírito Santo na sua vida. Vai em paz, abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.